For Pets é o nosso novo patrocinador. Lá você encontra desde um banho até uma internação. A For Pets agora também é For Pets Clínica Veterinária 24 horas. Agora o seu amiguinho encontra desde a clínica propriamente dita, a laboratório e também diagnósticos por imagem. Se você quer um lugar que tenha praticidade, profissionais de excelente qualidade e também conforto para o seu amiguinho, a For Pets Clínica Veterinária 24 horas é a sua escolha. Você sabia que sendo um associado do Brechó Pets, você tem muitos benefícios com os nossos parceiros? Vou te contar quem são eles. A Animalia, farmácia de manipulação, a Clínica Comando Animal, Clínica For Pets, Oftalmo Center Vet, My Cat Café e temos a Fisioforma para você, tutor, aproveitar. E ainda muitos parceiros que irão entrar no futuro. Entre em contato para ser um associado e saber mais sobre nossas parcerias. Agora fique com o nosso patrocinador do episódio de hoje. E logo em seguida começa o nosso novo episódio do Pod Pets. Nos vemos lá. Gente, esse momento eu vou passar algumas notícias para vocês. Notícias que eu achei que são super legais e vale a pena todo mundo ficar sabendo. A primeira delas é que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele sancionou o projeto de lei 419 de 2023, que reconhece o vira-lata caramelo como assim um símbolo cultural. Isso aí é bem bacana porque ele vai ser como se fosse um símbolo do Brasil. E isso serve para quê? Para visualizar tudo que acontece com os nossos animaizinhos. Não é só com os cachorrinhos. O caramelo não está, vamos dizer assim, representando só os cães. Não. Isso daí vai abranger maus tratos, né? Vai representar também a preocupação que as pessoas têm que ter, não só a gente, como o Estado, município, enfim, todo mundo, dos cães abandonados e também jogados nas ruas, certo? Então, parabéns ao nosso governador e parabéns ao nosso Estado por essa lei tão bacana e ao nosso querido Caramelo, o nosso eterno cãozinho símbolo agora do Brasil. Gente, e agora, depois dessa notícia tão legal sobre o Caramelo, nós vamos falar agora de uma notícia que não é tão legal assim, e muito pelo contrário, é uma notícia extremamente triste. O Brechó Pets, a partir de agora, vai deixar em cima a foto do nosso querido cãozinho Orelha, com o hashtag Justiça para o Orelha. E lembrar que, gente, maus tratos é crime. E é crime. Então, que ele seja agora sancionado realmente como crime, que sejam punidos aqueles que maltratam, judiam, abandonam, enfim. Que os nossos animaizinhos, eles não são objetos. Eles sentem, eles sofrem, eles sentem dor, enfim. Estamos aqui em apoio total à Orelha e esperamos que o Orelha não tenha uma morte em vão. E que ele possa futuramente ajudar muitos outros que possam vir a sofrer o que ele sofreu. Espero que a justiça realmente seja feita. Bom, gente, vamos começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu estou aqui com o senhor Luiz, da ONG Paraíso dos Pets. Senhor Luiz, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Agradeço muito a sua presença. Carla, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Mas eu tenho uma curiosidade. Eu gostaria de saber por que Brechó Pets. Eu gostaria que você me explicasse antes da gente combater nosso papo aqui. Na verdade, seu Luiz, é o seguinte, seria a Associação Brechó Pets. Mas por que Brechó Pets? Porque a gente começou, quando eu comecei a querer ajudar esses animaizinhos, que são animaizinhos que são resgatados ou por protetores que resgatam animais em risco, ou por pessoas que não têm condições, muitas vezes o animalzinho está doente. Isso surgiu do meu gatinho, porque eu tive um gatinho, teve um câncer, fez cirurgia. E quando a gente foi, isso já fazem 10 anos atrás, então faz tempo. Teve que fazer a químio. E cada químio, naquela época, já custava em torno quase de R$900. Então nós tivemos condições de fazer. Mas eu comecei a pensar naquelas pessoas que vê os animaizinhos sofrendo e não tem condição. E aí surgiu, graças a Deus meu gato se recuperou. Então o que a gente bolou? Até que agora eu dei sorte, porque brechó tá na moda, o senhor sabe, né? Agora tem brechó para tudo quanto é lado. Então a gente começou assim, a pessoa que tinha alguma coisa em casa, eu mesma que tinha algumas coisas em casa, estavam muito em bons estados, a gente começou a fazer um grupinho no YouTube, no WhatsApp, e começou a vender. Então, como virou um brechó, então criou Brechó Pets, onde virou a associação Brechó Pets.
Que legal, e com isso acaba ajudando muitos protetores, consequentemente muitos animaizinhos que precisam de ajuda, exatamente, e acabamos ficando na moda, porque aí o brechó pegou fama, graças a Deus, pela sustentabilidade e tudo, e a gente tá indo super bem. Realmente o que mais, assim, vamos dizer, que a gente arrecada, o que mais a gente tem, a verba mesmo, vem dessas vendas que eu tenho. Falar nisso, você não vai me perguntando, mas eu vou te falando. Pode falar. Eu vou lembrando de algumas coisas que vêm de acordo com o brechó. Exato. Né? Nós temos hoje uma necessidade, a gente recebe muitas doações. E olha, por incrível que pareça, de 3 anos para cá, quando nós começamos a receber doações, nós conseguimos montar apenas um bazar. E a gente tinha loucura para montar um brechó fixo. Sabe, no lugar, local, mas assim... fixo de roupas, de utensílios, de tudo aquilo que nos dão. Hoje a gente deve ter guardado em torno de umas 40 caixas grandes, com materiais de muito boa qualidade, roupas, calçados e tudo mais, que poderia estar gerando uma renda e a gente não sabe como fazer e não consegue fazer. É uma coisa assim, no caso do nosso, eu tenho, é que eu falo que eu já tenho os clientes fixos, já é um pessoal, é um grupo no WhatsApp, que eu administro, então o pessoal só entra para falar, eu quero. Então, mais ou menos, eu já tenho um pessoal meio fixo ali. A gente sempre convida as pessoas para entrar. Mas eu acho que é uma ideia interessante. Até eu vi uma coisa que vocês têm uma lojinha agora. A lojinha, mas é uma loja virtual, é um pouquinho diferente, não tem... porque eu vi, até vou perguntar nós vamos falar sobre a lojinha. Mas antes da gente entrar na lojinha, então já que eu expliquei como surgiu o meu, como é que essa ONG surgiu, seu Luiz? Bom, isso é uma longa história, vou tentar resumir, porque é assim, eu e a minha esposa, nós somos na proteção animal há 8 para 9 anos apenas. A gente está engatinhando ainda. E nunca foi projeto de vida, nunca foi sonho nosso cuidar de animais, ter uma ONG, ter um abrigo, nunca. A nossa vida era viajar, né? Viajar por esse país, então, era mais ou menos isso. Então nós tínhamos nossos 3 cachorrinhos pequenos e a cada mês, cada 2 meses no máximo, nós estávamos na estrada com eles, ia para todo lugar. E uma dessas cachorrinhas, ela havia sido resgatada pela minha esposa de uma pessoa que era manicure dela. A cachorrinha, ela desenvolveu câncer e a dona dela ia soltar ela na rua para morrer, porque disse que não tinha recurso, não ia cuidar. E a minha esposa acabou entrando naquela questão da necessidade, né? A minha esposa tomou essa cachorrinha dela. E tomou, assim, tomou mesmo, falou, não, eu vou levar, eu vou cuidar, só que você nunca mais vai ter notícia dela. Porque ela falou, olha, se você não cuidar e não trouxer de volta, eu vou soltar ela pra rua pra morrer. Não, você não vai soltar, eu vou levar. E levou a cachorrinha, ela passou por 3 cirurgias, ela já era uma poodlezinha toy, idosa, devia ter seus 14, 15 anos. E ela fez cirurgia de cadeia mamária, tirou um lado, depois tirou o outro lado 6 meses depois. 1 ano e meio depois o câncer voltou, só que no fígado. E aí ela estava bem mal e o oncologista disse, olha, se a gente fizer a cirurgia, a possibilidade dela morrer na cirurgia é 90%. Se a gente não fizer, ela tem 1 semana de vida no máximo com sofrimento. Falei, faz a cirurgia. Foi feita a cirurgia. Foi um sucesso, tirou, e ela viveu mais 1 ano com a gente. Nossa, que beleza! Nesse 1 ano ela foi para a praia, foi para todos os lugares. E no final, a gente se apegou tanto a ela por causa desse sofrimento, e ela acabou, quando ela partiu, alguma coisa virou uma chave na cabeça da gente. E na verdade, quem começou foi a minha esposa. Ela até gostaria que ela estivesse aqui, mas não foi possível. Porque os primeiros resgates, quem fez foi ela. E foi uma briga muito grande, minha com ela, porque eu não queria de forma alguma, né? E para mim a vida estava tranquila, mas ela estava incomodada e sentindo a falta da Belinha, da nossa cachorrinha. E aí no 3º resgate eu fui junto com ela, já estava apegado. Tem umas coisas muito doidas nessas histórias aí. Tem. Só para você ter uma ideia, o primeiro resgate... Esse cachorrinho está com a gente até hoje. Ele foi adotado uma vez e o tutor acabou falecendo. Depois ele morava sozinho, a família era do Tocantins
e acabou voltando para a gente. É o primeiro resgatado. Isso tem muito, né? A pessoa que falece, a família muitas vezes não quer, acaba jogando pra rua. Ele não tinha família aqui também, né? Então, acabou voltando e está com a gente. Ele chama Vitório. Ele foi resgatado numa comunidade carente, machucado. Eles já haviam cortado o rabo dele com uma faca e dado uma facada no peito dele. Estava cheio de bicho. Estava escondido dentro de uma caixa d'água cheia de arame farpado ali em volta. E quando ela foi tirar, chegaram a colocar uma arma na cabeça dela para ela sair de lá, porque era uma comunidade dominada. Mas ela fez o resgate dele, porque alguma coisa estava inspirando a gente para tudo aquilo que vinha começar. E o Vitório foi o primeiro resgate. E aí veio o segundo, veio o terceiro que eu fiz junto com ela. E nós morávamos num apartamento. E aí, quando a gente se deu conta, nós estávamos com 11 cães dentro de um apartamento. Meu Deus. Uma loucura, para poder, porque a gente tinha que descer com os cachorros no colo, a escada, para poder levá-los para tomar sol, fazer as necessidades. E aí resolvemos alugar uma casa. Alugamos uma casa maior, com espaço, corredores, garagem. Falei, agora estamos tranquilos para os nossos 11, né? E 1 ano e meio depois, nós estávamos com 23 cães na casa. E já fazíamos adoções nessa época. A gente não tinha ONG, a gente não tinha ideia do que era constituir uma ONG, mas a gente já buscava pessoas para adotar aqueles que a gente resgatava. E fazíamos tudo isso com recurso próprio, né? E 23 cães na casa, bateu o desespero 1 ano e meio depois. Problema com vizinhos jogando bomba dentro da garagem. E aí eu falei para ela assim... Isso quando joga outra coisa. Meu Deus, é terrível. E eu falei para minha esposa, vamos alugar uma chácara para a gente levar uns 23 para lá? E ela quase me matou, porque ela disse assim, não, imagina... Você vai encher a chácara de bicho, eu não quero de jeito nenhum. Eu falei, não, é só para os nossos 23. E fomos, alugamos, apareceu uma chácara, caiu do céu, né? Uma chácara grande, tinha um terreno grande, um espaço de 2.000 metros quadrados, uma casa boa, com piscina, com uma área gourmet, com churrasqueira, fogão de lenha. Falei, a gente vai unir o útil ao agradável. A gente vai para uma chácara, a gente vai ser feliz, vai ter uma vida boa, tem uma área, vamos construir os canis para os nossos 23 cães. A gente constrói alguns a mais, que se vier um resgate ou outro, a gente tem espaço. E a gente faz um espaço para um hotelzinho também, para a gente arrecadar recurso. E fomos para lá em 2021, para essa chácara. Começamos a construção, foi 1 ano de construção. Nós gastamos aproximadamente 350 mil reais de recurso próprio para construir os canis. Só que a gente não conseguiu fazer o hotelzinho. Hoje não conseguimos receber mais os amigos porque a chácara é deles e nós hoje somos intrusos lá, né? Perdemos os nossos espaços. Então, começou assim, sem querer, né? Alguma coisa que aconteceu foi mudando. E há 3 anos atrás, a gente sentiu a necessidade que a gente precisava constituir uma ONG para fazer tudo de forma legal. Exato. Né? Para poder ter ajuda também, ter um poder apoio, pleitear ajuda, né? Porque nós tivemos meses que a despesa nossa chegou próximo de 30 mil reais. Imagina. E na época eu tinha um recurso financeiro muito bom, um bom trabalho, e eu conseguia suprir tudo, mas com o tempo... Mas não dá, como dinheiro não dá em árvore também, né? E aí passou, mudou, o mercado muda, as coisas mudam, e eu perdi a minha renda, perdi o meu trabalho, e aí começou o endividamento. Então a reserva que tinha já terminou há muito tempo. E aí para pagar as contas, porque as ajudas eram muito pequenas. Nós começamos a tentar construir a nossa rede social sozinho, sem ajuda, não tinha seguidores. Isso eu conheço. Isso foi aí a gente muito grande. Isso e aí hoje é difícil. ainda estão começando, né? Hoje o nosso Instagram tem 4.000 seguidores. É muito pouco para produzir o resultado que a gente precisa. Mas a renda acabou.
E aí tinha que manter a despesa da ONG. E as ajudas eram muito pequenas. A gente arrecadava, às vezes, R$ 1.200, R$ 1.500. Era a ajuda que vinha no mês. E aí a gente começou a vender o que a gente tinha. Vendemos primeiro o apartamento que a gente tinha para pagar dívidas do abrigo. Depois nós vendemos um dos carros, que era o carro melhor, para pagar a dívida. Depois vendemos 2 cartas de consórcio de imóvel contempladas, que a gente tinha também, em torno de R$ 70.000 para pagar a dívida de lá. O carrinho mais antigo que sobrou, a gente teve que refinanciar ele para pagar a dívida. Inclusive, ele está no mecânico com o motor fundido agora. E eu tentando ver como que eu vou conseguir recurso para pagar o conserto do carro. E assim, os cartões de crédito foram estourados, né? E a gente perdeu os cartões também. Eu falo, é só por Deus mesmo, só pelo... É por Deus e por amor que faz, Por né? Deus e por amor. Mas é Não verdade. temos mais vida própria, né? Hoje a gente não viaja mais, nem juntos, nem pensar, né? Porque a gente não tem como deixar os animais sozinhos ou ao cuidado de terceiros, que a gente, muitas vezes são animais doentes que precisam de uma atenção especial. E é isso, essa é a história da ONG, constituída há 3 anos atrás, e a gente ainda não recebe hoje, infelizmente, nenhuma verba pública. Eu sei porque assim, eu não quis formar a ONG, eu formei uma associação, que ela é diferenciada da ONG, né? Sim, aham. Porque o que eu pensei? Tanto que muita gente me liga e fala assim, você resgata? Eu falei, não adianta eu ser mais um para resgatar. Aham. A gente tem que ajudar aqueles que já fazem esse Sim. trabalho. Como não tem como a gente... também ajudar todo mundo, porque como o senhor falou, uma coisa também que eu faço muitas vezes é de recurso meu também, não é? Porque também a gente não consegue resgatar, a gente tem associados, tem certeza, além do WhatsApp, a gente tem associados, a pessoa paga R$ 15 por mês, que é praticamente super simples, mas assim, são poucas as pessoas que fazem isso, mas são aquelas que realmente ficaram para ajudar, mesmo no duro. Então aí a gente tem parcerias com clínicas veterinárias, fala, é do Brechó Pets, ganha algum desconto, alguma coisa. Então a gente faz isso. Então a arrecadação realmente é baixinha. Então a gente faz o máximo que a gente pode. Então muitas vezes coisas que precisa de muita urgência a gente acaba fazendo, não faz o recurso da associação, você acaba botando no teu bolso mesmo. Então é assim que a gente consegue. Então por isso que eu tentei fazer o quê? Como não dava pra gente ajudar todo mundo, porque bem que a gente gostaria, mas não dá, então a gente ajuda os animais em risco, aqueles que realmente estão com uma necessidade a mais do que os outros, né? Doença, foi resgatado em algum estado muito ruim, né? E algumas vezes eu pego mais esse tipo de das protetoras, né? Que nessa parte. E as pessoas também que muitas vezes não têm condições e me ligam e falam, eu tenho meu cachorrinho, tá assim, não tem condição. Realmente você verifica, né? Porque a gente também tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que tem condição, E aproveita, então, né? Exatamente, então tem que ter um cuidado aí. Eu ia falar com o senhor sobre quais seriam as maiores dificuldades. O senhor já falou as maiores dificuldades, mas Já então acabei. vamos botar as maiores dificuldades no caso do animal. O que eu digo assim, o mal, vamos dizer, eu acho que é o mal das ONGs eu achei um cachorro na rua, não tem uma ONG para ir, ele vai empurrando qualquer cachorro lá dentro. Isso também que a gente tem que fazer um tipo de uma filtragem, não é isso né? que o senhor deve ter muito disso. Hoje, todo dia, nós recebemos 3, 4, 5 pedidos de ajuda. A gente recebe cada pedido de ajuda absurdo. Exatamente, né? Desculpas que as pessoas têm, às vezes, porque não querer mais o animal. O animal, né? exato. Então, a gente sabe aqueles que têm situação realmente que precisam de um abrigo novo, de ir para um novo lar, alguma coisa, e a gente tenta ajudar. Hoje eu não consigo abrigar nenhum cachorro, nem um cão mais, né? Então, tudo superlotado, né? Só para você ter uma ideia, o nosso abrigo, ele foi construído, né? A ideia, conforme eu falei para você no começo, era para levar os nossos 23 e abrigar mais alguns. Alguns só. Alguns. Ou seja, os canis eram aí para em torno de 45 cães, no máximo. O senhor está com quantos? Hoje tem 129 cães abrigados. Meu Deus do céu. Por isso que eu te falei que hoje nós somos intrusos lá, porque não estão mais nos canis. Os canis estão lotados. A nossa área gourmet, que a gente recebeu os amigos, tem 20 cães. A área da piscina, eu esvaziei a piscina, hoje tem 4 cães na área da piscina. O corredor do quarto que dá acesso para o jardim tem 9 ou 10.
A lavanderia, a área da lavanderia externa, hoje tem 7, 8 cães. Então eu tenho muitos cães em áreas externas que deveriam estar nos canis e não estão, porque eu não tenho Lugar. recurso para construir e não cabe mais, por questão também de comportamento. Eu não posso pegar um canil que suporta 2 ou 3 e colocar 10 dentro de um canil. Mas nem Eu vai não dar certo, posso, né? isso é maus tratos, né? Exatamente. Então, essa é uma das maiores dificuldades. E fazer essa filtragem é complexo, complicado, porque as pessoas acham que as ONGs têm obrigação De pegar de pegar qualquer animal. Exatamente. Ou então, eu Exatamente. vi um animal na rua assim, assim, Exato. você vai lá resgatar? Mas você não é uma ONG, né? Exatamente. As pessoas não entendem. Uma ONG, ela luta com as maiores dificuldades possíveis para poder se manter hoje, né? Endividamento, conforme eu citei para você do meu, não é diferente de outras ONGs que tem, não, né? Até você conseguir uma estabilidade financeira para se Demora. manter, é muito demorado, é muito. E é um caminho sem volta, que a gente não tem como voltar atrás mais. Então essa filtragem é complexa. Agora, tem coisas que não dá para fechar os olhos, né? Por exemplo, eu vou citar para você o último resgate nosso. A maioria dos cães que estão lá, a maioria, 80% são resgates nossos, meu e da minha esposa. 20% são ajudas que a gente não fechou os olhos. Pediram e o senhor viu Pediram que e tinha a gente sentiu que teria que abrigar. Dia 20 de dezembro, a gente estava na rodovia Anhanguera, próximo à entrada do Ribeirão Verde, e a gente avistou uma cachorrinha, porte pequeno, caminhando pelo canteiro central. Nossa, E isso ela, daí me deixa. Eu venho o coração na boca quando eu ela vejo cachorro. caminhava fatigada, com dificuldade, e eu falei para minha esposa, olha aquilo lá. Ela falou, aonde? Eu falei, no canteiro central da rodovia. Ela falou assim, vamos pegar? Na hora, eu já joguei o carro em cima do acostamento, eu já parei, eu só estava esperando o sinal dela. Porque ela sempre fala assim para mim, o dia que você trouxer mais um cachorro para cá, eu saio. Aí ela falou, vamos pegar? Na hora eu Aí você joguei falou assim, bom, então eu não vou sair hoje. Não, hoje eu não saio. Hoje Hoje eu não a saio. minha estadia está garantida, né? E aí descemos do carro, e aí ela assustada, com medo. Eu caminhei ao lado dela, porque ela não aguentava correr, mas sem correr risco dela entrar na rodovia. Então, quase 1 quilômetro, mais ou menos, tentando manter contato e tal. Quando eu vi que ela ia entrar na rodovia, né, que ela estava acuada, eu já tinha tirado a camisa, eu me joguei em cima dela com a camisa tentando cobrir o rostinho dela. Pra poder... E aí ela assustada, aí ela foi e me mordeu a mão, mordeu aqui, eu tô sem um pedaço da unha aqui porque ela me arrancou do dedo, né? Então são coisas que a gente não tem como fechar os olhos, né? Mesmo sabendo que a gente não pode, não tem condição de abrigar, mas eu não vou deixar ela numa situação dessa, né? Porque infelizmente tem, assim, é duro dizer, mas tem um ditado muito real na nossa vida de ONG, de protetor, que é assim, que os olhos não vê, o coração não sente. Exatamente. Né? Quando uma pessoa pede uma ajuda, às vezes, por mais que ela fale da situação, né, você não viu o animal, você não sofre tanto por ele, por não fazer. Mas a partir do momento que você colocou os olhos nele, viu os olhinhos dele, você não tem como deixar para trás. E uma coisa também, né, seu Luiz, eu que mexe com isso, a gente escuta muito assim, até eu tô batendo muito nessa tecla, né, daqui a pouco vamos bater aqui, mas, eu vou mudar, eu vou mudar de prédio, então, eu vou dar eu acho assim, se a pessoa quer ter um animal, seja ele qual for, cachorro, gato, periquito, papagaio, não interessa, animal, qualquer um, a pessoa tem que entender que ele tem ele não dura um ano só, né? Ele Sim. tem a vida dele. Ele vai comer. Ele vai precisar de veterinário. Ele vai ficar doente. E ele vai ter que ter atenção. Então, se a pessoa não tem ou não entende nenhuma dessas pautas, então não devia pegar. Porque assim, como é o caso dela. Ficou doente, vou botar na rua. Por quê? Então não pode ficar doente?
Ele não é brinquedo. E se fosse um Então, se filho eu que acho que se o fica pessoal doente? tivesse um pouquinho mais de consciência, as ONGs não estariam tão Não lotadas assim. estaria, mas não tem. Não tem. É cada desculpa. Mas quando as pessoas usam, olha, eu Eu já, acho isso um absurdo, porque assim, mãe, eu quero. Primeiro que criança pequenininha não vai saber. Eu, quando era pequena, eu era apaixonada. Eu sempre gostei de animal. Eu era apaixonada, morava em prédio. Naquela época, nem pensar em apartamento. Hoje é obrigatório, a pessoa tem que deixar o pet, mas Aham. antigamente não. Então, assim, eu nem podia pensar. Quando, depois de muito tempo, minha mãe me deu. Criei, ela foi minha primeira cachorra, durou 14 anos. Era meu amor. É um amor que a gente não pega acaba hoje. nunca. Não adianta só humanizar o cachorro. Não. Botar laçarote, botar isso, botar aquilo outro. Na hora que fica doente, tem um lugar mais barato? Vai no seu... Sabe? Não é isso. O animal não nasceu para ficar empetecado. Então, se você também... quando você tem um filho, você não cuida dele, não tenta levar nos melhores Sim, médicos? claro. É a mesma coisa, Aham. porque hoje ele faz parte da família. Hoje a gente trata o animal já como parte da família. Não é mais aquela coisa descartável. Então, isso daí é que eu acho que acaba acumulando as ONGs, porque eu já recebi muito assim, olha, eu tenho uma amiga, aí a gente não sabe nem se é amiga mesmo, né? Aham. Eu tenho uma amiga, ela vai viajar, o cachorrinho não pode ir junto. Você conhece alguma ONG que pega? Sim, não é? Pois O senhor deve eles acham escutar que muito isso também. é descartável. Eu não tenho, assim, já tive mais paciência. Hoje eu não tenho mais paciência com pessoas assim, não. Olha, de verdade. A minha esposa também não tem, não. A pessoa procura e fala assim: você vai, o apartamento é pequeno? Por acaso, não cabe o cachorro? Você não tem a geladeira, não é grande? Você não quer doar a geladeira? Às vezes não cabe lá também. Quantas vagas tem na garagem lá? É uma vaga? Você não tem 2 carros? Você não quer doar um carro, que às vezes não cabe lá? Exatamente, Não é? exatamente. Então, é só o cachorro que não cabe? É só o gato que não pode ir? Exato. Isso são desculpas. Aí, às vezes as pessoas falam assim: mas eu vou para um apartamento, é muito pequeno o apartamento, então eu queria colocar ele numa ONG, porque ele vai ficar fechado no apartamento. Aí na ONG ele vai ficar como? Aí eu falo para a pessoa: na ONG ele vai ficar num canil de 2 por 4 metros, trancado ali 24 horas por dia, saindo meia hora para poder tomar sol. Você acha que essa vida é melhor do que a vida que o cão tem com você no teu apartamento? Você levar ele Fora para o lá? amor, né? Que ele tá acostumado com a pessoa e lá ele vai estar num lugar, né? um ambiente totalmente estranho. Exatamente. Porque assim, são desculpas que as pessoas dão e eu vou mais direto. Hoje, por exemplo, quando a pessoa fala assim: se eu não arrumar um jeito de doar ele, eu vou soltar na rua. Falei: faz isso. Só vou te falar uma coisa: Ribeirão Preto inteira hoje é monitorado, tem câmeras em tudo que é casa. A gente vê muito pessoal em jogando todas na rua. as casas. E a lei hoje ela é muito rigorosa com quem abandona animal, né? Se você soltar ele na rua, eu vou torcer para uma câmera gravar, para alguém pegar e denunciar você, e você vai parar na cadeia. Eu falo abertamente. Pensa bem antes de falar. Porque muitas vezes eles falam isso para fazer pressão, né? Exato. Para fazer pressão. Porque sabe que a gente vai ficar com dó. Mas eu não fico com dó. Não fico com dó porque eu sei que não é uma necessidade do animal. Eu fico com dó nas necessidades do animal. Nas necessidades do dono, do tutor, eu não fico com dó, não. Não, eu digo assim, o tutor acha que falando isso, a gente vai ficar com gente dó vai do ficar com animal. dó do animal. Nossa, meu Deus do céu, eles vão botar ele na rua. É isso que eu tô dizendo, né? Exatamente. Ele acha que falando dessa maneira, a gente vai ficar com dó, vai lá e pega o animal pra gente. Mas aí eu já sou direto com relação a isso. E quando é situações que precisa, o que eu faço? Eu oriento, falo para a pessoa, falo: olha, faz o seguinte, faz uma publicação bem feita, coloca foto, coloca o motivo, marca a ONG, tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente participa de mais de 60 grupos de protetores. Eu também coloco direto. Eu compartilho em todos os grupos, a gente vai tentar ajudar, mas eu não posso acolher, porque eu não tenho espaço para acolher. Mas eu te ajudo dessa maneira. Muitas vezes a pessoa... Às vezes ela quer ouvir isso, às vezes ela, às vezes ela precisa de um choque ou uma palavra, alguma coisa, para fazer ela cair na realidade, né? E, no final, a pessoa às vezes acaba falando: não, imagina, eu não vou soltar na rua, não vou fazer isso, tal, né? A gente sabe que é pressão, né? Mas é difícil você lidar com essas situações. Agora, o mais difícil é você falar não quando você sabe que a pessoa tem necessidade e realmente não tem como ficar com aquele animal, né? E a gente não tem espaço. E não tem o que fazer.
aí é muito triste. Por exemplo, citou agora há pouco o caso, uma senhora tinha um cachorro, ou 2, ou 3, ou 5, eu já vi casos até mais que isso, ou gatos, e a senhora falece. Esse aí é um dos mais problemáticos que gente. tem. E aí ninguém da família quer assumir. Que assumir. Ninguém. Inclusive, nos nossos critérios de adoção hoje, infelizmente, um dos critérios é esse. Qual a idade da pessoa que vai adotar? Ah, é para minha mãe. Quantos anos ela tem? Ah, ela tem 70 anos. Quem é que vai adotar? É só, minha mãe. Não, você quer o animal para ela ou ela quer o animal? Não, ela quer. Então, mas você se responsabiliza. Eu vou fazer o termo de. O animal é seu. Tá? Tua mãe vai cuidar, mas a responsabilidade do animal. Você está ciente disso? Você quer adotar para ela? Se a tua mãe vier a falecer ou vier a não ter condição de cuidar, você vai assumir essa responsabilidade? Hoje é uma Mas é o certo. É uma das realmente. questões que eu coloco. Não, mas... Então, ali, infelizmente... É que nem criança. Na hora que vai... é meu filho que quer. Tá, tudo bem. Mas e se o seu filho não cuidar, você vai cuidar? Porque ele não vai cuidar. Se você dá um animal para um adolescente, já de 14, 15 anos, ele vai saber cuidar. Mas se dá para uma criança de 2, 3 anos, ele não sabe nem brincar com o animal. Então, ele achar bonitinho é uma coisa. Agora, tá bom, você vai dar, não tem problema nenhum. Você pode dar, desde que você é responsável. Assim, meu filho é muito pequenininho, eu falei para ele não cuidar, ele não cuidou, agora a mamãe não vai... Não é isso. É outra coisa também que a gente tem que ver. Isso acontece muito. E assim... Animal não é objeto, não é presente. Exatamente, não é não presente. É presente, tá? Animal é uma vida que você tem que ter a partir do momento que você tem a consciência que você vai amar e cuidar. Eu vou te contar um caso que teve uma vez com a gente, absurdo dos absurdos. Uma mulher entrou em contato, ela teve a capacidade de mandar um videozinho da filhinha dela de 2 anos na cama. Eu quero adotar um filhotinho, porque a minha filhinha tá de cama, tá com febre alta, porque ela quer um cachorro de qualquer jeito. Criança de 2 anos sabe o que quer. Falei, vai levar tua filha pro médico ao invés de ficar pedindo animal. Mas é verdade. Como é que ela sabe que a febre é o cachorro? Pois é. Pode ser um monte de coisa, né? Coisa. Inclusive pode ser um resfriado, Sim, né? Pode ser uma outra coisa, uma inflamação, uma infecção, né? Então acho que quem tem que saber isso é o pediatra. Tem outras coisas da adoção também. São tantos critérios, tantas coisas que a gente tem que ver, Carla. Por exemplo, uma pessoa... E hoje eu investigo isso, né? Eu fui no médico, ele falou que eu tô com depressão e eu preciso de um animal que ele vai me ajudar a curar a depressão. O animal não vai te ajudar a curar a depressão. Se você não se tratar, nem você, a sua depressão vai ser cuidada e o animal vai ficar deprimido também, com você. E hoje a gente tem bastante casos de animal com depressão. Às vezes abandonado. E outra, quando você sentir ou achar que não mudou nada na tua vida, o animal não serve mais porque ele não atendeu a tua necessidade, que era curar a tua depressão. Né? Uma coisa também que a gente fala muito aqui, que eu já conversei com os veterinários, tudo, são pessoas também que adotam um animal, só que trabalha direto e reto, chega, não dá uma atenção para ele, e a gente está tendo muitos casos, inclusive com os veterinários que vieram aqui, dermatologista, que falou que tem dermatite nervosa, quer dizer, o animal hoje, ele passa a ter ansiedade, depressão, tudo que a gente tem. Pânico, quer dizer, as nossas doenças, né, vamos dizer assim, emocionais, psicossomáticas, passam tudo para ele também. Sim, com quer certeza. Dizer, a gente imaginava, na minha época, que o animal ficava no quintal, porque eu tinha uma casa. Eu fui criada numa casa, depois quando meu pai mudou do apartamento, eu fui criada numa casa com um quintal imenso. Então, para mim, minha mãe falou até que eu comecei a viver depois que eu fui para essa casa. Então, como é que foi? A gente ficava no meio do quintal, correndo com o animal, eles faziam um buraco, a gente subia em árvore. Eu achei uma tartaruga no meio do milharal que tinha no quintal, que aí depois o menino veio buscar, fiquei triste, que levou a minha tartaruga embora. Mas o animal era solto. Hoje ele não é. Hoje ele é de dentro fica de muito... casa. E outra coisa também que a gente bate muito, gato é muito bom para apartamento. Sim, o gato é bom para apartamento, mas ele precisa brincar, ele precisa ter o instinto dele como eu posso dizer, de selvagem dele. De caçador. Exatamente, dele, né? ele precisa desenvolver aquilo. Movimentar, então eles acham assim, o cãozinho tá lá, chega, oi, passa a mão na cabeça. Outra coisa também que eu não me conformo, é passear com o cachorro, desce com o cachorro com a cara no celular, o cachorro tá andando.
E o cachorro Então, para, tá você lá, dá um passa pra puxão, cá, né? ninguém vê. Então, assim, não dá atenção. E eles precisam de atenção. Eles precisam. Uma coisa, é tão interessante. Um dia eu ouvi uma frase, e isso é muito verdadeira, né? O cão, ele sente uma angústia tão grande quando o dono sai de manhã para trabalhar, porque é o medo que ele tem do Do dono não abandono, né? voltar. Por isso que quando a pessoa chega, ele faz aquela festa tão grande. Às vezes você fica uma hora fora, quando você volta, porque quando você sai pela porta, né, na cabecinha dele, no pensamento dele, ele fica assim, será que vai voltar? Né? É essa insegurança, É. esse medo que ele tem. Né? Então, as pessoas têm que estar preparadas para passar essa confiança para eles. Exatamente. Né? O meu gato sabe quando a gente viaja. Ele bateu o olho, ele vê a mala, ele já fica meio assim. A cara minha meio assim. Falei, o outro mais ou menos, mas o Peter, vixe, ele Eles percebe sentem. no ato. E a No gente tem que ato. passar essa segurança para É. eles. Na, no, no, na adoção, a adoção está muito ligada ao que a gente faz no resgate do animal. Né? Seja encontrado por nós ou pedido por alguém. Todo animal, quando a gente resgata, tem todo um protocolo. E ele costuma vir de uma história mais triste, né, Zulis? Sempre vem com uma história triste. Quase todos Quase têm uma todos história que a triste. gente resgata. É, porque desde que estão resgatados, alguma coisa aconteceu com ele, né? Sim. E eles sentem muito a questão do abandono, né? Seja qual for a forma de abandono, eles sentem muito. Então, quando você resgata o animal, tá? Mesmo que ele esteja saudável, tá? Ele tem esse sofrimento dentro dele. Hoje, lá no abrigo da ONG, nós tem 3 funcionários. São 2 que trabalham na alimentação, limpeza e alimentação, e uma veterinária que trabalha com a gente lá meio período. Até isso que eu queria perguntar para o senhor, como é que o senhor faz no caso Hoje, vacinação? hoje nós temos uma tudo, que acompanha lá no dia a dia. Então, o primeiro critério para a pessoa trabalhar lá é gostar muito, mas muito, muito. Porque quando a pessoa chega, é até interessante. Quando o funcionário chega de manhã para trabalhar, às 7h30, nessa área da churrasqueira, onde ficam 20, tem uma porta de vidro de correr. Aí tem uma areazinha pequena depois dela e tem um portãozinho de madeira. Quando o funcionário chega no portãozinho de madeira, eles já estão todos em pé na porta de vidro esperando. Né? Quando o funcionário entra, não é só o funcionário, a gente também, eu, minha esposa, né? Até quando visitas chegam lá, eles estão de pé lá esperando. Quando passou do portão de madeira para essa área que abre a porta de vidro, é aquele volume, são 20 cãezinhos que vêm em cima na hora para fazer festa, para pedir carinho. E aí, os funcionários têm que parar antes de começar qualquer coisa, para agradar, para dar carinho, para dar atenção para cada um deles. Né? Então, isso é resgatar a autoestima do animal, é fazer ele acreditar novamente que existe ser humano bom, que nem todo ser humano é ruim, que existe amor, né? Então, porque o abandono faz ele acreditar muitas vezes, por isso que muitas vezes é difícil você resgatar um animal, porque quando ele é abandonado, ele cria uma rejeição do ser humano naquele momento ali, arredio, né? Ele não entende, muitas vezes talvez, imagino assim, que ele fica pensando, o que eu fiz de errado para mim? Ou vão me machucar de novo, né? Vão me maltratar de novo. Então, não, mas às vezes ele pensa assim, o que eu fiz de errado para ser abandonado? Né? Sabe, ele não consegue entender. E aí quando alguém se aproxima, será que vão me abandonar de novo? Vão me machucar? Exato. Né? Os que apanham, então, esses têm traumas terríveis, né? Mas a gente procura, quando resgata, chega lá. Primeira coisa que a gente faz é dar amor e carinho. Primeira coisa, desde a hora do resgate. É abraço, é beijar, é colocar no colo, é fazer ele se sentir acolhido desde aquele momento. A gente não chega e joga no canil. Não. Tá? Não, a gente chega, a gente acolhe, a gente vai para um canto, mesmo que ele está arredio, a gente faz carinho, a gente conversa muito com eles, né, para eles começarem a ter confiança. Segundo passo, você vai levar para o veterinário. Todos eles vão. Fazem os consulta, exames, né? Fazem o exame de sangue, o hemograma, que é o básico que você tem que fazer.
A grande maioria vem com doenças comuns, né? Com doença do carrapato. Isso a gente tem que fazer para evitar até passar para os outros, né? A gente tem que fazer, né? Eu deveria ter, eu não tenho lá hoje uma área de quarentena para resgatados, que futuramente a gente vai ter no novo abrigo, pois é um ponto que ainda quero falar com você também. Mas a gente faz isso, a gente medica, trata, quando passou o período, a gente repete o exame, está saudável, vai fazer as vacinas. Todos os animais do abrigo hoje, eles são vacinados, não somente contra a raiva, mas contra as doenças virais também, tá? 100% deles. E em seguida, a gente faz o processo de castração das fêmeas e machos. Que é o principal, né? Principal. Né? Porque quanto mais castrar, menos a gente vai ter na rua. Exatamente. Ele está saudável, ele está sadio, ele já foi curado, a autoestima dele está melhorando, então agora eu vou castrar, e aí eu vou procurar uma família para adoção. E aí a parte mais difícil, porque não está escrito na cara das pessoas, né? Esse é o adotante certo, esse que é adotar de verdade. Então, eles têm uma coisa interessante também. Existe ainda uma certa, assim, como é que eu vou dizer? Um certo preconceito de adotar um animal já grande, né? Mais velho. Todo mundo quer pequenininho. Hoje, as escolhas do cão é diferente do gato um pouco, tá? Eu estava conversando essa semana com a Gabi, que é a diretora lá da Resgatinhos. Resgatinhos, conheço a Gabi. Né? Eu estava falando justamente sobre isso. O cachorro, a pessoa, 80% das pessoas que querem adotar, elas querem filhote, porte pequeno, fêmea, porque diz que o macho faz xixi para todo lado e não serve, porque vai marcar, é só treinar, é só ensinar que não faz, né? E de preferência peludinho, e se possível de raça. Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha um Lulu da Pomerânia para ela adotar. É fácil, né? Dá vontade de ligar assim, pega o Lulu aí para mim. Não, agora pega o Husky. Então, gente, o amor é o mesmo do vira-latinha, do sem raça definida, como de qualquer outro. Não, e outra coisa, pega muito de raça e raça começa a dar trabalho, porque tem trocentas coisas para fazer, aí depois abandona de novo. E os de raça, porque muitas vezes não foram gerados de forma correta. Exato. Né? Vem com doenças, ou de vem com canil fragilidade, também, que já tá... e aí começa a dar trabalho. Não quero mais. E hoje a gente tem muito abandono de cachorro, de cãezinhos de raça. Nossa, olha, uma coisa que eu vejo muito na rede social é cachorro. Já vi aquele da língua preta que eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dele. Chow chow. O chow chow. Já vi husky. Olha, encontramos tal fulano em tal lugar. Falei, gente, como é que pode? Tem pessoa que paga uma nota. O cachorro, eu nunca vi tanto cachorro fugir agora. O cachorro fugiu. Não sei o que faz com tanto cachorro que foge. Mas então, e o pessoal, antigamente era, mas nem passava pela cabeça ver um cachorro desse vagando na rua. Exatamente. E hoje a gente vê. Antigamente era só os era só vira-lata, né? Os caramelos da vida, né? Os caramelos da vida. Mas não tinha, e hoje a gente vê, eu recebo direto e reto para compartilhar, pessoal postando na rua, cachorro de raça lindo, judiado. É um pecado. Ontem uma pessoa me ligou e falou assim, deixa eu te perguntar, tem um pastor alemão, fêmea, de 2 anos, linda, bem cuidada, interessa para você? Como assim interessa para mim? Não, a pessoa não quer mais o cachorro. Não, se interessa para mim? Vou falar pro meu marido que ele é louco por ser pastor alemão. Não. Eu falei assim, o problema, é castrada? Não, não é. O problema é cair nas mãos de pessoas erradas, né? Exato. Mas são, assim, desculpas, coisas que acontecem que são cada uma. Mas aí tava falando de adoção diferente de cães e gatos, né? O gato, a pessoa não tem muita preferência por filhote, não. Né? Até porque o gato, normalmente, ele não fica muito grande. Exato, a não ser o manicum, né? Que é imenso, mas exatamente, mas ele tem que ser uma raça mesmo, uma raça específica, né? Mas o gato, normalmente, eles têm um tamanho menor. O tamanho, não passa mais ou menos... Eu tive um gato grande, mas é mais ou menos... Ele esticadão, ele fica mais ou menos isso aqui. É lindo. Né? Eu tenho 2. Aí quando a pessoa fala assim, eu queria um cachorro de porte pequeno. Eu tenho vários. Mas eu queria um menor. Aí ela tá pensando no cachorro do tamanho de um Shih Tzu, no tamanho de um poodlezinho toy, né? E na verdade não é. Às vezes um cachorro de 9 quilos, 8 quilos, 10 quilos, é um cachorro que convive muito bem num apartamento. Exato. Né? E lá no meu apartamento tem bastante maiores cachorro que grande. isso,
né? Para você ter uma ideia, vou te dar um exemplo. A vice-presidente da ONG nossa, a Carol, ela adotou, ainda quando a gente não tinha a ONG constituída, ela adotou com a gente uma cachorra, o nome dela é Catarina. Ela mora no MRV, no 3º andar, Catarina é porte médio, pesa 16 quilos e convive maravilhosamente bem com ela dentro do apartamento. Ela desce com a cachorra 2 vezes por dia, vai passear, leva. Então, quando a pessoa começa amor, a escolher o tamanho, sabe, desculpa que não faz sentido. Ah, mas o apartamento é muito pequeno. Né? Não, outra coisa também, uma coisa que o senhor falou, não é porque também é gato, dá pra botar um desse tamanho não, porque a pessoa não, com gato ela tem que ter, bom, gato e cachorro, uma coisa que a gente bate até, tem que ter lá apartamento. Porque eu tive, um caso no meu apartamento, eu conto isso pra todo mundo, que a cachorrinha, ela tinha uma cachorrinha, acho que era uma pincher, não lembro direito, a cachorrinha pulou do terracinho. A sorte é que ela morava no 1º andar e a cachorra caiu na grama. Quebrou, acho que a patinha, não sei o quê. Então não é só gato que pula. O gato pula porque ele vai pra caçar, mas o cachorro pode ficar bonito numa coisa e cair. Então tem que ser telado. O cachorro até por ansiedade. Né? Tem que ser telado o negócio. Não, então assim, quando você também pega um animal, você também tem que projetar o seu apartamento pra ele. Para receber ele. Também não pode ser de qualquer jeito. Tem que fazer, o gato. Não. E também tem que fazer, outra coisa também. Eu vou pegar gato, porque o gato é independente. Ele é independente até a página 2. Ele faz xixi lá já sabe, ele sabe. A caixinha dele. Mas tudo. ele tem que ter atenção, ele tem que ter cuidados especiais também. E uma coisa também que o senhor deve. É que o senhor não mexe com ONG de gato, mas é outra desculpa também. Pega o gato e depois. Eu tô dando gato porque eu descobri que sou alérgica. Quer dizer, a pessoa descobre que é alérgica depois. Não é só gato, não, cachorro também. Também tem alergia? Porque os gatos é que são os coitados. Você tem animal em casa. Aí eu falei que eu tenho um cachorro. Meu filho tá com asma, ou tá com bronquite. O médico falou que eu tenho que me livrar do cachorro, que eu tenho que doar o cachorro. Não é mais fácil tratar a doença, gente? Toda a doença hoje é tratável, né? Então, o cuidado com o animal, às vezes, para não soltar pelo e tal, né? Então, E hoje tem um monte de produto, né? Que você passa, que melhora, nossa, né? Tem muita coisa. Situação. Hoje, a pessoa adotar um animal com a gente, vou te passar como que funciona. Isso, né? Como é? Eu acho que nós estamos conversando, tudo já foi, todas as perguntas, já acabou tudo. Os assuntos que a gente vai puxando o outro, né? Nós temos assim, hoje a pessoa entra em contato com a gente, eu quero adotar um cachorrinho. O que eu faço? Entra no nosso Instagram, tem uma aba lá, que ela vai entrar lá, tem um formulário do Google que ela vai preencher. Lá tem, acho que 20 perguntas. Uma dessas perguntas é, mora em casa ou apartamento? Qual a segurança da casa? O apartamento é telado? É isso. Aí a gente tem algumas perguntas capciosas também que a gente faz lá, né? Tipo assim, você acha que o animal deve ser solto na rua para dar a voltinha dele, fazer as necessidades? Sem a guia. Sem a guia? Isso aí me mata, né? gente. E tem gente que cansa de fazer. Nossa, direto e reto eu tô acostumada a ver. Uma vez, eu já vi algumas assim, sobre animais perdidos, a pessoa falou assim, a minha cachorrinha fugiu e não voltou. Ela saiu para dar a voltinha como de costume, ainda coloca como de costume e não voltou. Gente, desde quando o cachorro tem inteligência, tem entendimento, né? Para fazer isso, para andar. Né? Meu cachorro estava na calçada sozinho e aí ele atravessou a rua, veio o carro, atropelou e morreu. Mas aconteceu isso comigo. Muito. Por incrível que pareça, até eu acho que o Henrique tá cansado de ouvir isso, mas aconteceu isso comigo. Eu tava andando de carro, de repente tinha um carro aqui na frente, eu tava do lado esquerdo. Quando o carro passou, a cachorrinha atravessou. Eu não tive como brecar. Quer dizer, eu brequei, mas não deu tempo. A minha sorte é que na época eu tinha um carro baixo, ele era bem baixo, então ela bateu e ele jogou ela. Então assim, não aconteceu nada, graças a Deus, mas eu fiquei num trauma terrível. Ainda mais, ainda cheguei pra moça, falei, eu sou de uma associação, eu não sei se a pessoa assustou também por ser associação, e ela estava sem coleira, porque saiu toda alegria para atravessar a rua, não sei o que ela viu do lado de lá, e eu fui lá perguntar se precisava de alguma coisa, e não, tá tudo bem, não quiseram me dar mais nenhuma outro tipo de informação, não sei se foi por causa disso. Mas eu fiquei com trauma que agora toda vez pode estar o carro, pode estar uma bicicleta na frente, que eu não passo mais pro lado esquerdo, eu fico sempre pro lado direito, para não ter mais susto.
Mas é isso que acontece. Isso é uma coisa que a gente bate aqui direto. Não se deve. Ah, mas Animal ele me da rua acompanha. sem guia, Não nada, se não. deve Ah, tá do andar meu sem lado, guia. tá acostumado, não, não Porque existe. aqui a gente já conversou com uma moça, a Ana, que ela é comportamental de cão, e ela fala um monte de coisa. Ela falou, pode ser, é um estouro, é um outro cãozinho que ele vê, é um barulho que faz, qualquer coisa É pode uma chamar moto que atenção. Uma moto que acelera acelera. forte do Gente, ele é lado. que nem uma criança. Você vai deixar uma criança. É que tem gente também que deixa a criança É, sozinha andando. É a mesma coisa. Eles não têm. A criança ainda não consegue saber que aquilo é perigoso. Eles muito menos. Então é difícil. eu falo para as pessoas exatamente isso. O cachorro, o animal, seja cachorro, gato, é como uma criança Uma de 3 criança, anos, 4 anos, exatamente. né? Ela Ela não não tem exatamente, não tem a não tem noção de percepção. perigo, não tem percepção Exato. do risco, nada, não tem, né? Então qualquer coisa que chame a atenção dela. Quando a gente morava ainda no apartamento, aconteceu um fato com um vizinho nosso. Ele tinha um pincher. E assim, descia a avenida, virava a esquina aqui, e a gente morava a 100 metros da esquina, menos 80 metros. Ele morava na casa do lado de baixo do prédio, onde era o apartamento. Ele tinha um pincher que andava com ele para lá e para cá todo dia, né? Do lado dele, sem guia, sem nada. Já fazia muito tempo que estava com ele. E um dia, esse rapaz, ele estava com o pincher. Não, ele saiu, atravessou a rua, foi do outro lado conversar com uma pessoa na calçada, E o pincher e o foi. portão ficou aberto. O pincher saiu da calçada, quando viu o dono do outro lado, correu, atravessou o carro, virou na esquina, Ai. matou. Né? Ai. Então, sabe, mas ele está acostumado a andar comigo lá. Gente, não pode, É, mas não ele tá existe acostumado a isso. olhar, ver os carros tá parando, fazer assim com a patinha. Um momentinho, vai passar, né? Vou passar, tal, né? Exato. Então, falando de critérios, aí a pessoa preenche o formulário, tem N questões lá que ela vai responder, e aí a gente já elimina um monte de Algumas. situações, né? Aí, a partir do momento que ela manda o formulário, se a gente vê que ela preenche os quesitos básicos, aí vai para a entrevista. Eu que faço essa entrevista. Aí eu vou questionar sobre recursos, condição financeira, cuidados. Infelizmente, hoje cuidar de um animal não é barato. Não. Não é barato. E a pessoa tem, aquilo que nós falamos no começo, é como é um da família. Você tem que tratar como um da família. Se ficar doente, você tem que gastar para cuidar dele como um da família. Então, você tem recurso para isso? Né? Você tem condição de comprar uma boa ração? Todo ano você tem que fazer a vacina novamente. Levar né? o veterinário, Levar fazer no um check-up. veterinário, né? Acontece qualquer probleminha, você tem que levar fazer uma consulta. E aí vem aqui outra questão. E no final da vida do animal, quando ele começa a apresentar, como um ser humano, né? Começa a apresentar os problemas da velhice, né? Você vai ter recurso ou você vai descartar e jogar ele fora, abandonar porque está velho e dá gasto e você não consegue mais cuidar? Então, por isso nós fazemos muito poucas adoções. Em 9 anos, a gente deve ter feito cerca de 250. Mas é preferir fazer pouca mais boa do que pouca e depois pegar de volta, né? E mesmo assim ainda tivemos algumas devoluções, poucas, muito poucas. Mas né? ainda tem, né? Mas, e as adoções que a gente tem, a gente acompanha, a gente faz um acompanhamento, aí tem um grupo de WhatsApp, eles vão para lá, eles têm a obrigação de mandar foto, vídeo, notícia do animal toda semana, às vezes e quando não manda, a gente cobra durante 2 meses, 3, até a gente ter confiança que realmente está Ele sendo tá bem bem. cuidado. Né? E Mica, o senhor falou assim que vai ter um novo abrigo? É isso? Na verdade, a gente tem um projeto, um sonho, fala assim, é um sonho, né? Quase uma utopia, né? Mas onde nós estamos lá é alugado. Então, falei para você, eu investi 350 mil reais para construir um abrigo numa chácara que não é nossa, que a gente tem intenção de comprar, mas vai depender de recurso ainda, futuramente. Só que tem um detalhe que a gente não sabia, eu não consigo regularizar a ONG, o abrigo da ONG naquela área, Naquele lugar. devido à legislação de solo da prefeitura do município. Então, esse é um fato. Então, o outro fato é um loteamento, o pessoal chama de condomínio, mas é um loteamento de chácaras que tem vizinhos, né? E implicaram com a gente desde o começo. E a gente sabe que cachorro, infelizmente, faz Late. barulho, né? Late, Faz barulho, né? Faz barulho, né?
E hoje você imagina 129 cães, né? Quando começa a sinfonia, principalmente à noite, né? E às vezes É é que um se um animal, um começa, bicho que os outros passa. resolvem Aí ajudar. late um, late 10, Late late 10, 100, exato. né? E eles têm razão. Nesse sentido, eles têm razão. Porque eu sei que incomoda, né? Atrapalha o sono, atrapalha. Mas, no geral, das 24 horas do dia, diria para você que 20 horas eles passam Fica quietinho. comportados, quietinhos. Eles agitam durante o dia na hora de fazer a alimentação, na hora que solta eles para lavar os canis, né? Mas fora disso, comportado. Mas devido a esses problemas, nós já tivemos uma denúncia. Infelizmente, quem fez a denúncia forjou não, ela colocou algumas situações que caíram por terra. Porque se elas fossem denunciar só por causa do barulho, elas não iam conseguir ter o objetivo. Então fizeram uma denúncia de maus tratos. Disseram que lá a gente batia, que a gente espancava, que a gente não cuidava. E aí nós tivemos, isso há quase 2 anos atrás, 1 ano e meio, tivemos a visita da fiscalização geral, constatou todas as instalações, tudo de acordo, tudo adequado, né, instalações boas, todos os canis têm piso frio, revestimento na parede, pé direito alto, área de sol, tudo Tudo telado, tudo certinho. coberto. Então, e a parte documento toda legalizada. Aí depois foi a Secretaria de Meio Ambiente com o Bem-Estar Animal, também fizeram a fiscalização em relação à questão dos animais, da saúde deles, aos cuidados, também tudo aprovado, 100%. E aí, o promotor acabou arquivando, né, não ofereceu a denúncia, não levou adiante, não mandou para o juiz. Mas a gente sabe que a qualquer momento eles podem voltar a fazer uma outra denúncia e vem tudo de novo. Então, nós estamos desde março de 2024 com um processo no Solar, na prefeitura, pleiteando uma nova área. O ano passado ele parou, esse ano caminhou novamente. 15 dias atrás, ele estava parado na Secretaria do Meio Ambiente, que já deu o parecer favorável da área que foi escolhida, Ai, que bom. determinada, né? E agora vai para a secretaria, vai para o departamento jurídico, né, para a elaboração do projeto de lei de cessão da área, e aí vai para a Câmara para votar, e o prefeito sancionar. Então a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, né? É uma área grande, são quase 20 mil metros quadrados. Olha que beleza. Por que que é uma área grande? Aí vem falar do sonho, né? Porque eu quero construir um gatil. Eu não quero cuidar somente de cães, tá? O limite de cães, eu não quero falar assim, não, vamos colocar 200, não é isso, porque realmente fica muito fora de controle. Lógico, né? é preferível ter um tanto Ter bem 100 cuidado bem do que cuidado, muito mal cuidado, né? exatamente. E ter um rodízio, uma rotação que você possa receber mais, né? E construir um gatil. E além disso, a gente tem um projeto nessa área também de fazer uma parceria ou com a Lacerda ou com a Barão de Mauá para a construção de uma mini clínica dentro dessa área, que vai atender não só os nossos animais abrigados, como animais de população de baixa renda, população carente, para atendimento simples, atendimento de consultas, exames simples, vacinação, castração. É né? ótimo, isso então, aí é muito bom. Isso Porque quanto mais tem, mais evita proliferar doença, exatamente, e aí vai. né? Então isso faz parte desse projeto, né? Dessa área que a gente está pleiteando, né? E se Deus quiser, aí vem a outra parte difícil que vai ser conseguir verba, né? Então para construir. Essa é a pior, né? Mas tá no sonho. Mas nada é impossível. Nada é impossível. A gente também, muita coisa que eu achei que não ia fazer, a gente faz. E aqui tem como é que bom, como é que a gente ajuda o Paraíso dos Pets? O senhor falou assim que está tendo uma lojinha online que eu vi lá no Instagram. Na verdade, a gente tenta algumas formas de recursos, né, de arrecadação pelo Instagram. Né? Nós temos uma lojinha online, né, onde a gente divulga produtos. Né? É uma Shopee da ONG, né? Isso é bom. Eu também sou uma Shopee. Sou uma Shopee da ONG. Né? Mas a gente
Tem bastante coisinha lá hoje e tal, mas não tem movimento ainda, falta divulgação. E aquilo que eu falei para você, o número de seguidores nosso é muito pequeno ainda. Então, eu espero que tão cedo a gente possa chegar aí a 30 mil, 50 mil, 100 mil seguidores, que aí a lojinha vai funcionar bem, vai as embora. outras coisas vão fluir bem, né? É uma necessidade. Mas as pessoas podem ajudar de várias maneiras. Uma das formas que a gente vai fazer, que você falou da associação, nós vamos também criar uma fichinha para associado Bom. da ONG. Até porque o nome dela é Associação dos Amigos do Abrigo Paraíso dos Pets de Ribeirão Preto, né? Então o estatuto Então, na verdade, ela é uma é associação uma também. associação também. Então o estatuto permite que ela tenha associados, esses associados passam a ter direito de voto, tem um Exato, monte de isso aí eu coisas, conheço. né? Sabe como funciona a triste, legislação, é né? chato, mas é bom estar tudo Mas bonitinho ali fica direitinho. tudo certinho. E, então a pessoa pode se associar. E aí nós temos dentro da associação, a gente criou uma forma da gente recompensar essas pessoas, que todo início do mês a gente vai sortear alguma coisa para os associados que tiverem em dia, né? Então nós vamos ter lá os planos bronze, prata, ouro e diamante, que contribui de 10 a 20, de 20 a 50, 50 a 100, acima de 100, né? E aí a gente passa a ter uma contribuição fixa, controlável por mês, teoricamente controlável, que você estima que pode receber, né? O senhor estima mesmo, estima, né? Porque eu sei que nem todos às vezes não vão contribuir. A gente fez, muitas vezes agora a gente está com um pessoalzinho muito bacana que não são muitos, são poucos, mas são aqueles que estão ali, firmes, todo mês que nos ajudam. E aí a gente vai mandar boleto todo mês, porque o boleto é uma lembrança para a pessoa do compromisso que ela tem e tal, né? Então isso é uma forma. Nós temos o Pix Day, que infelizmente não funciona também. Quando você conta uma história triste, aí a pessoa ajuda. Quando você fala, preciso pagar as rações do mês, verdade. É problema seu, não é problema meu. Você comprou, você paga. Nós tivemos Pix Day ontem, não é mentira nenhuma, não. Arrecadamos R$15 no Pix Day de ontem. Então, mas é assim. Mas é assim mesmo. Mas todo pingado ajuda. Tudo vai dar certo. Tudo dá certo. A gente não imagina tanta coisa e a gente acaba conquistando. Mas tudo tem seu tempo, né, Luiz? Demora um pouquinho, mas fazer o quê? Aí nós temos uma outra forma da pessoa ajudar, que é muito legal, que a gente quer investir muito nela esse ano, que é o apadrinhamento de cães, né? A pessoa escolhe um cãozinho do abrigo, e ela se torna padrinho ou madrinha. Isso é bom. Tem muito lugar que faz isso, né? Para padrinhar, exato. Porque muitas vezes a pessoa, ela gosta, ela ama, ela não tem como levar para casa. Mas é como se fosse dela, né? Mas é como se fosse dela. Exato, ela cuida ali como se fosse dele. Nem que fosse assim, parece que é ela cuida virtual, né? Mas o animalzinho tá ali para ser ajudado. E assim, o dia que ela quiser, por exemplo, né? Levar para passear, passar um dia, levar para passear no parque, passar o dia, ela leva. A gente manda foto, manda vídeo, manda. Nós temos poucos, nós temos 6 apadrinhados somente hoje lá, né? Mas se a gente tivesse metade dos animais apadrinhados, já ajudava bastante, já ajudaria bastante, né? A gente tem a média que a gente faz que um animal pelo outro custa em torno de R$200 por mês, né? Até porque alimentação, tudo é isso mesmo, né? Que a gente gasta, pelo menos só de ração. A gente gasta 1 tonelada de ração por mês. Então, eu digo assim, mas se você pegar um animal e mais ou menos colocar a ração, que é só aquele animal comeria, praticamente isso. Porque você tem a ração, você tem a vacina, você tem uma consulta, um exame, né? Você tem o funcionário que cuida lá, que tem que diluir, você tem as despesas, tem N despesas. É como se você estivesse numa escolinha. Exatamente, uma creche, uma escolinha. Exato, né? Então, é isso, é uma coisa que a gente vai fazer esse ano também, né? Vamos fortalecer. Então, se você aí estiver depois assistindo a esse podcast, né, e quiser apadrinhar um cãozinho... Ótimo, olha lá. Né? Viu, gente? Se quiser apadrinhar um cãozinho... aqui a minha. Se quiser apadrinhar um cãozinho, tá aí, ali com o seu Luiz, entrar em contato lá. Tem o seu Instagram, que é Paraíso dos Pets, gente, ó. Eu vou até mostrar aqui, ó, se tiver... Dá para pegar? Aqui? Ó, esse aqui, assim que tá no Instagram, não é? Tem que colocar ONG Paraíso dos Pets. ONG Paraíso dos Pets, ó. Olha lá os bichinhos. Deu? Pronto. É isso. E tem N forma de poder estar ajudando, né? Acho que
Era isso que a gente tinha. Tem mais alguma coisa que você Não, queira? Sr. Luiz, eu acho que deu para dar uma visão, porque é muito importante a gente, até o senhor foi o primeiro, assim, para nos dar uma visão do que é uma ONG, do trabalho, do sacrifício, do que vocês fazem, como vocês recolhem. Então é bom a pessoa ter uma ideia de saber tudo que acontece por trás, né? Eu vou colocar mais um ponto que é importante aqui, nós estamos falando sobre ONG, que é um esclarecimento para as pessoas, né? Quando as pessoas acham que a ONG tem dinheiro, que é rica, que tem obrigação de fazer tudo. Primeira coisa que a pessoa precisa saber é o seguinte: uma ONG instituída, seja ONG, seja uma associação instituída, ela precisa ter pelo menos 2 anos de registro de instituição, de constituição e de registro em cartório da ONG para ela poder pleitear alguma verba pública. Não existe verba pública de graça destinada para a ONG. Agora tem uma ONG, vai receber da prefeitura, do estado, do governo, todo mundo. Não vai. Aí, para você receber, essas verbas, elas são destinadas através de emendas parlamentares. E aí você tem que criar um projeto, você tem que buscar uma força política para conseguir uma verba, né, que possa te ajudar em algum momento. Mas não existe contribuição, doação ou investimento político público, vamos falar assim, seja municipal, estadual, federal, para nenhuma ONG de uma forma regular. Então as ONGs não têm dinheiro, tá? Seja a nossa, seja qualquer outra, seja os protetores independentes, a gente faz por amor aos animais. Como a gente falou no começo, a gente abre mão do que é nosso em favor da vida deles, em favor do bem-estar deles, para que eles tenham uma família e tenham um lar. E eu vou encerrar falei de um sonho, mas eu queria falar de uma utopia, né? A gente lançou uma semente, né? E muitas vezes, falando em adoção, que não dá certo, de animais abandonados, de resgatados, eu quero ver um dia a nossa ONG Paraíso dos Pets se transformar num santuário para animais, né? Esse é o meu sonho para, sei lá, daqui 20, 30 anos. Provavelmente eu não vou ver isso, né? Mas onde... vai sim, ué, por que não? Não sei, eu tô com 66, né? Mas é um processo longo, mas eu quero que aconteça onde os animais, não somente cães e gatos, né, possam ser levados e cuidados durante a vida toda, até na velhice, com o melhor cuidado possível, né? E outros animais também, domésticos e inclusive animais selvagens também, né? Porque como diz o Rangel Scandiuzzi, meu amigo, toda a vida importa, e importa muito, né? São criaturas colocadas, né, por Deus aqui na Terra para alegrar, para complementar a vida do homem, né? E a gente tem a obrigação de cuidar bem deles, né? As pessoas têm que ter essa consciência, né? Hoje, se você tem um animal em casa, cuide bem dele. É um ser, é uma vida que precisa ser cuidado. Faça o melhor que você pode. Dentro da tua condição, faça o melhor que você pode, né? A gente procura, enquanto ONG, fazer o melhor que nós podemos. E a gente vai lutar pelos nossos sonhos. É isso aí. Eu assino embaixo as palavras do senhor, né? Porque a gente também tem, então, a gente também tem vários sonhos ainda para realizar por aí. É isso. Bom, senhor Luiz, muito obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez o senhor ter vindo, ter nos esclarecido. E tá aí o seu recado pro pessoal. Bom, gente, tá vendo? Se vocês quiserem, então, tá aí o seu Luiz com um trabalho tão bonito. Vocês procuram no Instagram, vão lá, conheçam o trabalho dele. Mas se puder visitar, né, seu Luiz, também a ONG, vão visitar pessoalmente. Aí vocês ficam sabendo em loco como funciona tudo. Certo? Sim, no Instagram, você pode mandar uma mensagem no direct, pode chamar a gente pelo WhatsApp também. As visitas são agendadas. Nós recebemos visitas agendadas, preferencialmente no sábado à tarde e domingo à tarde. Tá? Então, se você quiser se tornar um voluntário para ajudar, ou conhecer, para adotar, você pode agendar com a gente uma visita para ir lá no abrigo e conhecer. Que bom, o voluntário também é bem bacana, porque a pessoa sente como é que funciona o negócio, né? Exatamente. Bom, gente, então esse foi mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E até breve no nosso próximo.